Sechster Teil der Artikel. Vamos trabalhar aqui agora os substantivos em alemão. Então, para começo de conversa, vamos ver que o alemão ele tem três gêneros distintos. Ele tem o masculino, ele tem o feminino e ele tem o neutro. Vamos ler 10 palavrinhas no masculino. Temos aqui der Ball, der Tisch, der Kopf, der Stuhl, der Wein, der Mann, der Affe, der Schüler, der Lehrer, der Vogel. 10 palavras no feminino. Die Sonne, die Tafel, die Blume, die Liebe, die Katze, die Frau, die Straße, die Schülerin, die Lehrerin, die Orange. E temos também 10 palavras no gênero neutro. Das Buch, das Auto, das Eis, das Handy, das Bier, das Wasser, das Haus, das Brot, das Geld, das Herz. Então reparem, são três gêneros distintos, utilizando der para masculino, die para feminino e das para o neutro. Mas reparem também que não tem como associar com a língua portuguesa. Por exemplo, temos aqui o bola, o mesa, o cabeça. Temos a sol, a lousa, que também serve, mas a gato, de Katze. Então, não é o ideal, né? Então, não temos maneira de nós passarmos para a língua portuguesa exatamente os mesmos gêneros do idioma alemão e vice-versa. Então, não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer é aprender os substantivos em alemão juntamente com seus artigos. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque isso fará uma diferença enorme para a gente lá no futuro, quando nós aprendermos as declinações em si. Então, conselho, uma dica que dou seria aprender as palavras junto com seus substantivos, junto com seus artigos, e para isso vocês podem pegar os objetos, pegar as palavrinhas em si, os desenhos delas, e pintar de uma cor. Talvez será tipo o azul para o masculino, o vermelho para o feminino e o verde para o neutro, porque aí vocês também vão ter uma visão, algo mais visual para determinar o gênero de um objeto. Tem gente também que cola várias bolinhas coloridas pela casa toda, então a estratégia de vocês. O que eu recomendo seria realmente utilizar essa questão visual das cores e praticar também nos flashcards. Então isso também ajuda bastante. Então, vamos destrinchar isso. Sabemos então também que os substantivos eles sempre vão iniciar com letra maiúscula, não importa a posição onde eles estão nos textos, né? Então sempre vão iniciar com letra maiúscula. Então, acabamos de ver artigo masculino der, feminino die, neutro das. Então seria como se fôssemos falar o homem, a mulher e a criança, algo no neutro, né? Der Mann, die Frau, das Kind. Se fosse um artigo indefinido, ou seja, não é o homem, mas sim um homem, vamos utilizar no lugar de der ein. Então, ein Mann, ein Lehrer und ein Wein. Eine Frau, eine Lehrerin und eine Tafel. Ein Kind, ein Mädchen und ein Buch. Reparem que o masculino vamos utilizar ein, para o feminino vamos utilizar eine e para o neutro vamos utilizar ein. Reparem que o feminino é o único que vai receber um e no final. Então, no lugar de ein como masculino e neutro, só o feminino vai receber um e em eine. E com isso nós podemos demonstrar os nossos objetos. Eu posso falar, por exemplo, que isso é uma bola. Das ist ein Ball. Isto é uma lousa. Das ist eine Tafel. Isto é um livro. Das ist ein Buch. Esta é a Ana e este é o Pedro. Das ist Anna und das ist Pedro. Isto é fantástico. Das ist fantastisch. Só que pera, nós utilizamos das aqui de novo, e este das ele está com um significado diferente do artigo indefinido das que nós utilizamos anteriormente. Então, quer dizer que o idioma alemão é difícil? Vamos pensar um pouquinho. Temos das como um artigo neutro, beleza. Esses das aqui eles não são artigos neutros, eles são das como pronomes demonstrativos. Então, o que seria esse das na língua portuguesa? Ele seria o nosso este, esta, esse, essa, aquele, aquela
isto, isso, aqueles, aquelas, estes, estas, aqueles, aquelas, tipo, tanto singular quanto plural, vamos utilizar somente o das e fechou. Então joga esse, este, aquele, esses, estes, aqueles. Todas essas formas no português pode jogar fora por enquanto. Vamos utilizar o das aqui no alemão. Então das ist fantastisch. Tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o neutro. Então Ball masculino, Tafel feminino e Buch neutro. Quem vai definir os seus gêneros será este elementozinho aqui. Então, este das, ele é o nosso demonstrativo. Então, ele é bem diferente. Se quiséssemos fazer a negação desses carinhas, então, neste caso, eu estou falando que isto é uma bola. Eu quero falar que agora não é uma bola mais. Então, isto é uma bola. Das ist ein Ball. Agora eu quero falar que isso não é uma bola. Então, das ist kein Ball. Isso não é uma lousa. Das ist keine Tafel. Isto não é um livro. Das ist kein Buch. Reparem, nós só utilizamos os nossos mesmos artigos indefinidos, mas só que nós colocamos a letra K antes deles. Só isso. Para fazer a negação de substantivos em alemão. Então, essa é a ideia. Quando que nós utilizamos o doch, por exemplo? Então, ich glaube, da ist kein Apfel. Então eu posso falar, tipo, eu acho que lá não tem nenhuma maçã. Então eu estou fazendo uma negação. E aí você pode negar a minha negação. Doch, da ist ein Apfel. Então você pode falar que sim, lá está uma maçã. Temos este da aqui, né? Não é mais o das, agora é o da. Então não é erro de escrita. Este da, eu estou falando que presente não há nenhuma maçã. Então aqui eu estou enfatizando que isso não é uma bola, mas pode ser outra coisa. Agora, neste caso aqui, usando da, eu estou falando que não tem nenhuma maçã aqui at all, tipo, no geral. Não tem maçãs aqui. Então não importa se é uma maçã ou não, mas não tem maçã aqui. Então da, ele pode ser traduzido mais ou menos como lá, né? Tipo, eu posso apontar para algum lugar. Ou se eu não apontar para lugar nenhum, estou falando que aqui, no nosso contexto, na nossa região, não tem maçã nenhuma. Então eu posso olhar para essas imagens aqui, não achei nenhuma maçã, então eu posso falar, da ist kein Apfel. Não tem maçã aqui. Agora, nessa imagem aqui já tem. Então, da ist ein Apfel. Agora, se eu falar que não tem nenhuma maçã, e sim, tiver uma maçã, então, doch. Então, no lugar do ja, vamos utilizar doch. Que no caso, na língua portuguesa, fica bem redundante, né? Então, se eu falo, por exemplo, eu falo para você, você não vai fechar a porta, né? Aí você fala, sim. Sim o quê? Tipo, sim que você vai fechar ou sim você está concordando comigo que você não vai fechar a porta? Fica ambíguo. Então, para isso não acontecer, você pode utilizar o doch, porque neste caso é certeza que você está negando a minha negativa. Agora, se eu estou concordando, então, ich glaube, da ist keine Katze. Então, eu acredito que não tem nenhum gato. E aí eu posso confirmar. Ja, da ist keine Katze. Então, não tem nenhum gato aqui mesmo. Então, algumas palavras, elas são relativamente novas, como por exemplo o meme de internet, ou um laptop, ou um blog. Então, não é um consenso de que essas palavras sejam estritamente masculinas e nem que elas sejam estritamente neutras. Então, em algumas regiões, em alguns lugares, vocês vão encontrar, por exemplo, o meme como masculino e outros talvez como o neutro. Mas não importa. O dicionário tem as duas definições e podemos utilizar qualquer uma delas. Das está em meme, das está em laptop, das está em blog. Recomendo utilizar o neutro nesses casos, porque para palavras estrangeiras é muito comum utilizarmos um gênero neutro. Por mais que outras, como por exemplo computer, ela seja masculina, the computer. Então aqui é um resumo da tabelinha, né, dos nossos artigos definidos, né, bestimmte Artikel, e artigos indefinidos, unbestimmte Artikel. E aqui a nossa negação, usando o kein. E esse detalhezinho aqui, deixei só para deixar explícito a questão do gênero em si em relação a profissões. Então, se nós falamos der Student, podemos falar o aluno, der Student. Para a aluna, die Studentin. Nós colocamos o in no final.
Der Professor, o professor. Die Professorin, a professora. Novamente, o aluno, der Schüler. A aluna, die Schülerin. O professor, der Lehrer. A professora, die Lehrerin. Então repare que este in no final ele vai denotar o feminino. Detalhe, aluno-professor, aluno-professor. Qual que é a diferença entre esses dois casos? Primeiro caso, universitário. Professor universitário, aluno universitário. Segundo caso, todo o restante. Idiomas, escola, então o restante, Schüler oder Lehrer. Schülerin oder Lehrerin. E é isso. E aí ficou alguns exercícios aqui para fazer. Então só montar frases, utilizando os nossos artigos que nós aprendemos, usar as profissões no feminino, ligar as formas irregulares, porque com esses gêneros vocês vão encontrar algumas formas irregulares no gênero. E aqui vamos aprender a utilizar o dicionário para encontrar o gênero de cada um desses objetos, de cada uma dessas imagens aqui. Então, vamos encontrar um M no dicionário para masculino, um F para o feminino e um N para o neutro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Bis dann. Tschüss.